Olá a todos, esse vídeo vai ser mais um de análise crítica. Um rapaz do grupo, o Erisvaldo, ele compartilhou um áudio lá de um pastor, né, pedindo a opinião da gente. E eu acho legal que eu nunca falei dessa passagem antes, né, que é quando é o início do ministério segundo Lucas. O áudio eu achei muito engraçado, sabe, tanta coisa que o pastor falou que não faz sentido. Mas como eu nunca falei dessa passagem aqui de Lucas 4, que é quando começa o ministério de Jesus, então eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, eu vou tecer alguns comentários, tá? Primeira coisa que eu acho engraçada aqui, que Lucas narra, antes de começar a parte em questão, é que logo depois da tentação de Jesus, né, segundo Lucas, a fama de Jesus correu por todas as terras ao redor. Aí fica uma questão, né? Jesus nem tinha começado o seu ministério ainda. Ele não tinha curado ninguém. Ele não tinha feito nada ainda. Então por que, ele era famoso? Que fama era essa que corria? Então vou deixar uma questão em aberto aí para todo mundo, tá? Aí Lucas fala que Jesus começa seu ministério entrando numa sinagoga e lendo o rolo do profeta Isaías. Um detalhe, Mateus e Marcos, que são mais antigos, não mencionam essa passagem, apenas Lucas. Lucas pode ter tido alguma fonte oral ou escrita, sei lá, mas ele menciona. Aí aqui é todo o texto de Lucas 4, do capítulo 16 ao 30. Eu não vou ler todo, eu vou tecer os comentários, aí eu vou voltando. Eu coloquei os numerozinhos aqui, ó, justamente para a gente poder ir vendo algumas coisas aqui, tá bom? Então vamos começar aqui primeiro, só com esse primeiro trecho aqui antes da parte azul. Que Jesus chegou em Nazaré, onde ele foi criado. Ele entrou num dia de sábado, que era o seu costume, numa sinagoga, e ele se levantou para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, ele achou no lugar que estava escrito. Deixa eu só pausar aqui primeiro e ler o primeiro trecho. Primeiro, qualquer judeu adulto poderia entrar numa sinagoga e ler um rolo, mas esse trecho de Isaías nunca fez parte das paraxás ou haftará. O que é isso, Ronaldo? É tipo uma liturgia. Paraxá é uma porção semanal da Torá e haftará é uma porção semanal dos profetas. Então tinha uma liturgia, eu acho que existe até hoje nas sinagogas, onde você lê uma porção da Torá ou uma porção dos profetas. Só que esse trecho que Jesus leu nunca fez parte dessas porções. Então é estranho. E por que eu estou mencionando isso daqui? Segundo fontes, qualquer judeu adulto podia entrar e ler, porque algumas pessoas pensam que será uma coisa muito maravilhosa, que Jesus era uma pessoa sobre-humana por ter feito isso. Até o áudio que foi compartilhado no grupo, o pastor fala que as pessoas acharam maravilhado com aquilo que Jesus estava lendo. Jesus estava lendo isso aqui, ó, essa parte azul. Está na Bíblia de qualquer pessoa pode ler, tanto antes quanto depois de Cristo. Não é nenhuma maravilha, com todo respeito aos cristãos, mas não é nenhuma maravilha ler um trecho do profeta Isaías. Então não sei onde é que tiram tanta fantasia num simples texto, tá? Continuando, esse trecho aqui em azul do profeta Isaías é esse daqui, ó. Eu copiei e destaquei só algumas diferenças. Tem algumas variações entre o que Isaías está falando e o que segundo Lucas ele estava falando. Por exemplo, segundo Lucas, o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar os pobres. Segundo Isaías, não, era para pregar boas novas aos mansos. Então tem algumas variações textual de um para os outros, ok? Esse aqui, por exemplo, restaurar a vida aos cegos, a visão aos cegos. Isso aqui não tem no profeta Isaías. Na verdade, o que o profeta Isaías está falando é sobre um retorno de um cativeiro. Ó, a proclamar a liberdade aos cativos. Que cativos são esses? Pessoas que estão presas ou cativas em algum lugar, como o cativeiro babilônico, por exemplo. Ó, e apregoar um ano aceitável ao Senhor e um dia de vingança. Então o que era uma coisa diferente aqui em Isaías, quando chega em Lucas, o que eram cativos já se tornam oprimidos pelo diabo, ou por Satanás, ou coisa assim. Já muda bastante o sentido de um livro para o outro. O profeta Isaías aqui no caso, ele está falando de si mesmo. Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. E não é uma profecia messiânica. Então é muito estranho que Jesus lê isso daqui e fala que ali se cumpriu nele, né? Aquilo que estava escrito em Isaías. Ó, hoje se cumpriu esta escritura. Então não é nem uma profecia messiânica. Ali Isaías está falando de si mesmo, onde Deus ungiu ele para pregar liberdade aos cativos. Aos cativos da onde? Da Babilônia, provavelmente. Apesar de Isaías parece que ser um pouco anterior, né? Mas já era uma profecia acerca disso. Ou uma profecia não, perdão, ele já estava se referindo a isso, tá? Mas não é uma profecia messiânica, tá? Então, se você ler todo aqui o contexto de Isaías, que continua, você vê exatamente isso. Ele fala que as cidades seriam reconstruídas, eles restaurariam os lugares destruídos. É basicamente isso que Isaías está falando. Ele não está falando de nenhum Messias que ia fazer isso ou aquilo.
Você pode ver que aqui tem até uma pluralidade, ó, restaurarão. Quem? O próprio povo. Inclusive, se você comparar aqui Isaías com Lucas, ó, no mesmo capítulo, você vê que, segundo Isaías, ele fala que eles edificariam as cidades. Segundo Lucas, quando eles expulsam um judeu ali da sinagoga, a cidade já estava edificada. Vocês notaram a diferença? Então, nem o contexto temporal bate. Se Jesus está dizendo que aqui Isaías está falando dele, então ele tinha que estar numa época em que as cidades teriam que ser restauradas, e não numa cidade que já foi reedificada. Tá bom? Então, fica esse pormenor. Jesus, segundo Lucas ali, ele admite publicamente para todos que ele é o Messias, pois ele estaria cumprindo a profecia de Isaías. Então quando ele diz aqui, ó, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, ele está praticamente dizendo, é de mim que Isaías está falando, eu sou o Messias, correto? Mas segundo os próprios evangelistas, menos Lucas, Jesus proibia o tempo todo que alguém dissesse que ele era o Messias e mantinha o seu ministério discretamente, em segredo. Por exemplo, ó, eu fiz uma pesquisinha aqui só para poder ser mais rápido. Após curar um leproso, Jesus falou, ó, não diga nada para ninguém. Quando ele curou um surdo e ressuscitou uma menina, não diga nada para ninguém. Depois que ele curou 2 cegos, olha que ninguém saiba que eu curei 2 cegos. Em outros lugares também ele diz explicitamente para ninguém dizer que ele era o Messias. Por exemplo, aqui em Mateus, ó. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Jesus, o Cristo, o Messias. Ou seja, ninguém podia saber que ele era o Cristo. Então como é que ali em Isaías ele publicamente ele já assume, ó, é de mim que Isaías está falando aqui. Não bate, vocês estão entendendo? E só figura em Lucas essa passagem. Ok, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, etc. Alguns podem até argumentar que aqui tem um até que ele ressuscitasse, Ronaldo. Mas ali Lucas está situando a passagem na época que ele estava vivo ainda. E por fim também Jesus disse até aos demônios, né, para não falar quem ele era. Aqui, ó. Bem sei quem és o Santo de Deus, disse o demônio para Jesus. Aí Jesus repreende ele e fala, cala-te. Aqui em Marcos, ó, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam, sabiam quem ele era. Então como que aqui em Isaías, ele mesmo já praticamente no começo do seu ministério, ele já se assume? Então fica aí uma questão para reflexão, tá? Para dar uma análise aí e tire suas conclusões. E por fim, o que é estranho nesse texto aqui de Lucas, por que todo mundo na sinagoga se encheu de ira, né, segundo Lucas, ao ponto de tentar até precipitar Jesus da cidade, jogar ele para baixo, para ele morrer? Por que essa ira toda? Eles estavam maravilhados, né, com aquilo que Jesus estava dizendo, e num piscar de olhos eles ficam irados, nervosos. Alguém já reparou isso aí no texto? E por que Jesus ficou na defensiva? Só para quem não entendeu o que eu estou falando aqui, é isso aqui, ó. Estavam todos maravilhados com o que Jesus estava dizendo. Ai, que maravilha, esse homem é maravilhoso. Ai, que incrível, aleluia. Aí num piscar de olho, fica todo mundo irritado e tenta jogar Jesus lá da... Aqui, ó. Se enchem de ira, expulsa ele da cidade e tenta expulsar Jesus para fora. O que está dizendo aqui no texto que dá a entender que Jesus tenha feito ou dito que deixou todo mundo irado, sendo que eles estavam maravilhados? Não tem nada. Tem só uma hipótese que eu vou mostrar aqui para vocês, bem curiosa. Por isso que esse vídeo é da análise da crítica textual, da análise crítica. Cadê onde é que eu parei aqui? Segundo o texto de Lucas, Jesus ficou na defensiva por não conseguir fazer milagres em Nazaré. É o que dá a entender ali. Ó, e ele lhe disse, sem dúvida direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então dá a entender que ele ficou nervoso porque ele não conseguia fazer milagres ali. Mas só que Lucas não situa nada que ele não tenha tentado e não conseguiu fazer. Ele simplesmente, abruptamente, as pessoas ficam nervosas. Mas eles não haviam citado o provérbio. Esse provérbio aqui, ó. Sem dúvidas me direi este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Ninguém falou o provérbio. Foi o próprio Jesus que se adiantou, segundo o texto, ali em Lucas, após ele chamar ele de filho de José. Olha aqui o texto, ó. Jesus fala, as pessoas estavam maravilhadas, aí diziam as pessoas, não é este o filho de José? E ele, aqui é o próprio Jesus, lhes disse, sem dúvidas me direi este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Você viu, ninguém falou o provérbio para Jesus. Foi ele mesmo que se adiantou logo após ter sido chamado de filho de José. É aí que começa a confusão. Jesus se exalta porque se todos estavam maravilhados com as palavras dele. Aqui eu escrevi errado, tá? Porque Jesus se exalta se todos estavam maravilhados com a palavra dele.
Por quê? Se alguém tiver alguma hipótese aí, põe nos comentários, porque é estranho. Só se ser filho de José fosse algo pejorativo. Porque isso foi logo depois de chamar ele de filho de José que o clima muda e começa uma confusão. Aí nós temos aqui algumas hipóteses. Por que ele ficou irritado? Ou até se adiantou. Vocês vão me citar aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, não sei o que. É o mesmo que um artista está num palco fazendo um show, as pessoas estão aplaudindo e o artista ficar irritado do nada. Então vamos lá, temos algumas hipóteses. Primeiro, Jesus se irrita porque ser filho de José o colocaria como um mero humano e não como alguém descrito por Isaías no entendimento dele, alguém divino. Será? É uma hipótese. Analisem, tirem suas conclusões. Segundo, Jesus se irrita porque José não era da casa de Davi, e isso teria sido uma indireta. Não é este o filho de José? Aí ele fica nervoso. Vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo, não sei o quê. Então, é uma hipótese. Terceira hipótese que eu estou elaborando nesse esboço aqui. Jesus se irrita porque, segundo Lucas, José não era o seu pai. Ele era filho do Espírito Santo e José seria seu pai adotivo. Por que segundo Lucas, Ronaldo? Porque Lucas menciona duas vezes aqui, no capítulo, 2 capítulos antes, que José não era o pai de Jesus. Quando Jesus se perde lá em Jerusalém, olha como é que ele narra. Ó. E não soube José e nem a sua mãe. Como se José não fosse o pai dele, fosse só um homem chamado José e a sua mãe. Talvez um pai adotivo, o marido de Maria, ou algo do tipo. Aí quando eles encontram Jesus lá no templo, ele fala assim, ó, não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? O que Lucas quer dizer com isso? Quer dizer que o pai de Jesus era Deus e não José. Será que é por isso que Jesus se irritou quando foi chamado de filho de José? Por isso que o cenário muda em Lucas? Analisa e tire suas conclusões. E a última e mais polêmica hipótese, mas a que eu acho mais provável, mas aqui sou eu, tá? Tô falando, cada um tire suas conclusões. Jesus se irrita porque era filho de um soldado bastardo chamado José Pandira. Eu já mostrei muito sobre Yeshua ben Pandira, mas olha que curioso aqui, ó. O nome do Pandira, que era o soldado romano daquela história de Yeshua ben Pandira, o nome dele era José. Aqui, ó. Então será que é por isso que Jesus ficou irritado? Porque quando falaram ali, esse cara aí não é o filho de José? Mas esse José que eles estavam falando seria o José Pandira? Então fica uma coisa a ser analisada. Inclusive, só para finalizar aqui o vídeo, pessoal, eu esqueci de mostrar, copiei ele rapidinho. Na história do Yeshua ben Pandira também, você vê as acusações parecidas. Ó, que bastardo! Sim, este é o filho de Pandira e Maria. Sendo que esse Pandira aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, era José Pandira. Ó, é a mesma as acusações, ó. Este é o filho de Pandira e de Maria, que era noiva de outro. O que irritava também o Yeshua ben Pandira. Aí aqui eu pulei alguns trechos, mas quem quiser ler pode ver lá o Sefera do Yeshua ben Pandira, tá? Quiser eu coloco até aqui na descrição a história toda. E olha como que esse Yeshua ben Pandira se defendia, ó. Eu não sou filho de uma virgem, eu sou filho de Deus que Isaías profetizou que viria de uma virgem. Você viu? Da mesmo rolo do profeta Isaías. Então esse Yeshua ben Pandira, ele achava que era alguém profetizado por Isaías. E é curioso que aqui na história de Lucas a mesma coisa. Jesus começa lendo um rolo do profeta Isaías e ele diz que é dele que Isaías está falando aqui, ó. Aí quando as pessoas usam as mesmas acusações, não é esse o filho de José? Aí Jesus se adianta e começa a ficar nervoso. Sem dúvida me dirão esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faz aqui na tua pátria, não sei o quê. Aí começa uma confusão que Lucas nem situa o porquê da confusão. E as pessoas simplesmente querem jogar Jesus fora da sinagoga e precipitar ele de algum lugar alto. E aí? Então analise aí e tirem suas conclusões, ok? Paz a todos.